E o texto que eu tenho usado como base, como alicerce dessa série, tem sido aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 4, versos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E nós sabemos que diante de Deus todos nós somos culpados. Diante de Deus não há um justo sequer. E para que nós fôssemos perdoados, para que eu e você pudéssemos desfrutar da verdadeira felicidade, Deus precisou enviar o seu Filho, que viveu entre nós, demonstrou o seu amor por nós, foi preso, foi humilhado, foi castigado injustamente, foi crucificado, e na cruz, Jesus, Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ali na cruz, Jesus, tendo cumprido a missão, Ele entregou o seu Espírito. Ele morreu sim, foi sepultado, mas a palavra de Deus fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive, como nós cantamos, né? Então, meus queridos, felizes são aqueles que tiveram as suas transgressões perdoadas. E eu sempre digo que para que as minhas e as suas transgressões sejam perdoadas, é necessário a confissão do pecado, né? Então, pecado perdoado é pecado confessado. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem de maneira infeliz, não sorrindo, não são alegres, perderam a motivação de ler a Bíblia, perderam a motivação de orar, perderam a motivação de testemunhar, perderam a motivação de vir à igreja, a comunhão, perderam a motivação de servir. Olha quantas implicações o pecado ele afeta as nossas vidas. E aquilo que eu... Alô? Já deve ter acabado a minha. Alô, som. Alô. Ok? Aí, acho que isso aqui está muito alto, né? Vamos baixar aqui. Posso pegar o outro? Oi. Coisas de tecnologia, isso acontece, tá, irmãos? Então, aquilo que eu tenho dito, aquele que tem o perdão dos seus pecados, então ele desfruta da verdadeira felicidade, da comunhão com Deus. O exercício do perdão é fruto de uma ação divina em nós. É fruto de uma ação divina. Aquele que não tem Jesus Cristo, aquele que não entendeu o pecado, ele vai ter muita dificuldade de entender o perdão de Deus. Quando nós entendemos por que Jesus morreu numa cruz, dando a sua vida para que os meus e os seus pecados fossem perdoados, nós entenderemos, por mais difícil que seja, nós entenderemos que o perdão ele é fundamental. O grande problema que vejo sobre o perdão é que as pessoas querem colocar condições para perdoar. E a palavra de Deus não nos diz sobre condições que nós devemos colocar para perdoar. Se a pessoa fizer isso ou aquilo, então eu perdoo. E muitas vezes nós queremos exigir das pessoas certas condições para que nós possamos perdoá-las. Imagina se Deus exigisse de nós condições para nos perdoar. Todos nós estaríamos perdidos. Por isso que as pessoas têm dificuldade. Se a pessoa fizer isso, então eu perdoo ela. Se ela vir ao meu encontro e se humilhar, se ajoelhar diante de mim, então eu perdoo ela. Se ela nunca mais cometer esse erro, então eu perdoo ela. Nós queremos sempre colocar
colocar condições. E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em perdoar. A palavra de Deus não nos fala de colocarmos condições, mas simplesmente perdoar o pecado cometido. Semana passada nós falamos sobre um problema que afeta o coração como resultado da não falta de perdão, que é a raiz de amargura. E nós lemos o texto de Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que interessante, o autor de Hebreus está dizendo que se essa raiz de amargura, a amargura brotar no meu coração, não somente eu serei afetado, mas outras pessoas também serão afetadas. Possivelmente o seu cônjuge, os seus filhos, os seus familiares, a igreja, o corpo de Cristo vai ser afetado. E a raiz ela cresce, ela se espalha. E se você não tratar, se você não cortar, se você não arrancar o mal pela raiz, ela vai se espalhar no seu coração. E isso vai contaminar o seu coração. E vários outros problemas vão surgir como resultado de um coração amargurado. Cobiça, ira, frustração, opressão, ciúmes, indiferença, inveja, mágoa e por aí vai. O autor de Hebreus nos fala do cuidado que nós temos que ter com o coração amargurado. Como está o seu coração? A amargura ela tem crescido no seu coração, ramificado no seu coração, a ponto de você ter perdido a sua alegria com Deus, o seu relacionamento com Deus. Isso está afetando o seu casamento, isso está afetando o seu relacionamento com seus familiares, isso está afetando o seu relacionamento com seus irmãos. Então, meus queridos, como nós falamos semana passada, é fundamental uma cirurgia no coração, para que esta raiz de amargura ela seja arrancada do seu coração e o seu coração tratado. Em vez de amargura, que haja amor, o amor de Deus que flui de um coração que foi tratado e curado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é porque eu e você somos cristãos que nós estamos isentos de um coração amargurado. Eu já vi histórias de irmãos em Cristo que há anos não se falavam, não se conversavam, não se relacionavam. Irmãos que sentavam de um lado da igreja e do outro lado da igreja. Muitas vezes celebravam a ceia, mas não tratavam os seus problemas. E não é isso que Deus quer. A raiz de amargura, ela cresce. Ela é como uma erva daninha que se espalha no coração daquele que não trata o seu coração pecaminoso. Isso é muito sério. Isso rouba a sua paz, isso rouba a sua alegria, isso rouba a sua comunhão com Deus. Isso tira de você a energia, o poder de cumprir a missão com fidelidade. Por isso que tantos crentes são apáticos, tantos crentes não crescem espiritualmente, tantos crentes não têm essa botinha está ardida, né? Quantos cristãos não têm a motivação de se envolver em cumprir a missão que Deus tem para as nossas vidas? Então, nós tratamos de semana passada, está gravada no culto. Se você não assistiu o culto semana passada, está gravada lá no canal da nossa igreja. Hoje eu quero falar sobre um outro problema, muito sério, que tem a ver com o perdão. Hoje eu quero falar sobre o ressentimento. Guarde o coração do ressentimento. Quantas pessoas ressentidas por situações que viveram, por palavras que foram ditas, por situações que foram sendo vividas no seu dia a dia. Pessoas profundamente ressentidas. Talvez você que está aqui nesta noite, você que me ouve na sua casa, e seja com o seu coração ressentido por situações que aconteceram. E nós precisamos tratar o ressentimento. E o que é o ressentimento?
é a ação ou efeito de ressentir, em que há mágoa, angústia ou rancor. Angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. Rancor, o rancoroso sempre carrega consigo, o rancor. Então, o ressentimento produz no coração da pessoa mágoa, produz no coração da pessoa angústia, produz no coração da pessoa rancor. O ressentimento tira a alegria do coração. Quantas pessoas ressentidas. E o ressentimento muitas vezes começa com coisas pequenas. Que não são tratadas, que não são resolvidas. E esse ressentimento ele vai crescendo no coração, assim como a raiz de amargura, ele vai crescendo no coração. E quando você menos se dá conta, o ressentimento ocupou todo o seu coração. Algumas coisas importantes que nós precisamos entender sobre o ressentimento. O ressentimento, de acordo com a Bíblia, é o ato de guardar mágoa contra alguém. Em vez de perdoar e superar a dor, a pessoa que se ressente continua sofrendo com os sentimentos negativos provocados por outra pessoa. O ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria. Repito, o ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria. E eu te pergunto, meu querido irmão, a vida para você é um peso? Ou quando você acorda num novo dia, você se alegra no Senhor por um novo dia que Ele te dá de vida, de possibilidades de viver aquele dia? Eu não quero que você viva pensando no amanhã, mas viver o dia que Deus nos dá. E como muitas vezes nós perdemos oportunidades daquele dia. E um dos aspectos que rouba a nossa alegria é o ressentimento. Se você abrir comigo no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 2, você conhece a história de Jó. O sofrimento, tudo que Jó passou, a morte dos seus 10 filhos, perdeu toda a riqueza, ficou doente, dos pés à cabeça. E eu estou lendo, estou fazendo a minha devocional nos últimos dias no livro de Jó. E eu estou lendo de maneira bem pausada, prestando atenção nos detalhes. E vão aparecer 3 amigos de Jó, que vão dar conselhos, querer falar alguma coisa naquele momento tão difícil que Jó estava vivendo. O contexto de Jó é um contexto que ainda não tinha nada das Escrituras revelado. Era apenas o conhecimento que eles tinham de Deus, um Deus Criador. Nós hoje temos as Escrituras reveladas. E é interessante que ele faz, no capítulo 5, verso 2, ele fala: porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Então ele fala exatamente isso, desse sentimento, desse ressentimento, dessa ira que o destrói, que o mata, que o consome. E meus queridos, o ressentimento nada mais é que um câncer na vida da pessoa, que vai aos poucos se espalhando até tirar a sua vida, roubar a sua alegria, o seu prazer de viver. Olha que interessante. No entanto, a Bíblia também nos ensina sobre o poder do perdão. É o que nós temos tratado nessa série. Perdoar é viver. Quem não perdoa sobrevive.
Precisamos aprender a largar o ressentimento, perdoando aqueles que pecam contra nós. É fácil? Não! Isso muitas vezes vai contra... Vou pegar vou continuar com isso aqui. Então, precisamos aprender a largar o ressentimento, perdoando aqueles que pecam contra nós. Eu sei que perdoar não é fácil. Mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso ego. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre a importância do perdão. E eu sempre tenho dito nessa série, quem não perdoa é quem vai sofrer. Não é aquele que nos ofendeu, que nos machucou, mas é você mesmo que vai sofrer. O perdão liberta o ressentimento. Largar o ressentimento não significa justificar o pecado cometido por outra pessoa, mas sim abandonar o desejo de retribuição pelo mal que nos causaram. O grande problema é que nós queremos ver a pessoa que nos machucou, que nos ofendeu, sofrendo da mesma forma, pagando com a mesma moeda. Ao longo desses quase 30 anos de ministério, eu já passei por muitos momentos difíceis. Muitas vezes, ouvi palavras muito difíceis. Mas eu tenho uma escolha. Ou eu me resolvo com essa pessoa diante de Deus, ou eu perdoo, ou eu vivo uma vida de ressentimentos. Isso vai roubar a minha alegria, a minha motivação, o desejo de viver para o Senhor. E eu tenho que tomar uma decisão de entregar a justiça para Deus. Eu não posso fazer nada, mas eu entrego essa justiça para Deus. É como essa ilustração. Quando você não perdoa, quando você tem um coração ressentido, é como se você estivesse puxando uma rocha pesada, subindo uma montanha. Lembra quando eu disse sobre a ilustração da corda? Muitas vezes nós não queremos soltar a corda está sangrando a nossa mão, está nos machucando. Mas eu vou me sentir livre quando eu soltar. E perdoar é soltar, é abrir mão da vingança, da justiça própria, é entregar a Deus, que é o reto juiz, que julga com perfeição. Talvez você, meu querido, esteja carregando uma rocha de ressentimento no seu coração. Por isso que você não tem alegria, por isso que você não tem motivação, por isso que parece que as coisas na sua vida não acontecem, parece que as suas orações não são respondidas, mesmo que você ore em nome de Jesus, como nós cantamos. Mas por que Deus não responde às minhas orações? Possivelmente porque exista pecado, porque não exista a disposição de querer perdoar, porque você ainda insiste em carregar essa rocha de ressentimento e não abrir mão, não entregar a Deus, que é o justo juiz. E por isso que a vida para você não é uma alegria, parece um fardo. Cada dia que começa parece um fardo, mais um dia. Como será esse dia? Então você se torna uma pessoa extremamente negativista. Você olha para a vida somente com um olhar negativo. Nada para você está bom, nada. A comida não está bom, o clima não está bom, o seu cônjuge não está bom, os seus filhos não estão bons, o seu trabalho não está bom, a igreja não está boa. Tudo para você se torna um peso, alguma coisa amarga. Isso é fruto de um coração ressentido, que não quer abrir mão. E você continua puxando esta rocha, sendo que Jesus certa vez ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados,
de puxar esta rocha, de ressentimento. Largue mão, descanse em mim, confie em mim, entrega a sua causa a mim. É isso que Jesus faz. Sabe, queridos, o ressentimento é como um veneno que bebemos esperando o outro morrer. Porque você quer a justiça, você quer que a pessoa pague por aquilo, pelo mal que ela fez, por aquilo que ela falou contra você, pelas marcas que ela deixou na sua vida. E eu não estou minimizando a sua dor, o seu sofrimento. Eu fico pensando nessas meninas que são abusadas sexualmente, são estupradas por um pai, por um tio, muitas vezes são tiradas do contexto da sua família, são vendidas como escravas sexuais. E a realidade do nosso país é uma realidade triste, principalmente nos estados onde existe mais pobreza. É uma dor terrível. Mas sabe, queridos, por mais terrível que seja, o caminho da cura é o caminho do perdão, por mais difícil que seja. Por mais difícil. E tem situações que nós não conseguimos voltar mais atrás. Não conseguimos. Eu já ouvi história de pessoas que já morreram, que causaram algum mal, e a pessoa está vivendo hoje, lembrando do mal que aquela pessoa fez, mas a pessoa já está morta. Essa questão não tem mais como ser resolvida, a não ser colocada diante de Deus. E fala: Deus, cura o meu coração. O meu coração só há ódio e ressentimento por aquela pessoa. Eu contei aquele testemunho da minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito ressentida, muito magoada, até que ela verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. E eu vi por muitas ocasiões minha mãe sofrendo. E eu vi com os meus olhos, mas também eu vi com os meus olhos aquilo que Jesus é capaz de fazer num coração ressentido e profundamente magoado e marcado pelas dores do passado. O que Jesus pode fazer. E aqui estão alguns passos para superar o ressentimento de acordo com a Bíblia. Primeiro, reconheça a mágoa. Reconheça o problema. E como é difícil reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Por exemplo, o doente, para buscar tratamento, ele precisa reconhecer que está doente. O alcoólatra, para buscar um tratamento, ele precisa reconhecer que ele é um alcoólatra. O drogado, para buscar uma ajuda, ele precisa reconhecer que ele tem um vício nas drogas. Aquele que mexe com pornografia, ele precisa reconhecer que aquilo é um pecado terrível, que destrói a sua vida e destrói a sua família. O primeiro passo é reconhecer a mágoa. O primeiro passo para ficar livre do ressentimento é reconhecer que você se sente ressentido contra alguém. Pense no motivo pelo qual você se sente assim e como isso está afetando a sua vida. Isso é tão importante. Tão importante. Recentemente eu recebi uma mensagem que foi como uma flecha no meu coração e me machucou muito. Mas naquele dia eu tomei a decisão: Senhor, eu não quero que essa flecha, por mais terrível e venenosa que for, eu não quero, Senhor. Eu não quero que essa flecha tire a minha alegria, tire a minha paz e a minha comunhão. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. Mas essa pessoa vai ter que prestar contas diante de Deus. É uma decisão que nós temos que tomar diariamente, constantemente. Então, primeira coisa, reconheça a mágoa. Reconheça o problema. Esse é o primeiro passo. O segundo passo,
perdoe. Perdoar significa abandonar o desejo de vingança. Em vez de retribuir o mal contra o mal, escolha o amor em vez do ódio. Abram comigo em Romanos, capítulo 12. Aqui nós temos algumas orientações do apóstolo Paulo sobre viver a vida cristã. E se tem um homem que passou por lutas, por desafios, foi odiado, foi apedrejado, produzindo todo tipo de mal contra este homem, nós temos o exemplo de um homem que teve a sua vida transformada quando ele conheceu a Jesus. Romanos 12, verso 19 até o versículo 21, nos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, não a Paulo, a Deus dai, a mim e pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode dizer: pastor, isso é impossível. Como isso é difícil? Realmente é difícil. Mas é isso que Deus espera de um filho que foi transformado pelo sangue de Jesus. Em vez de você pagar com mal, tenha atitude de bem. Tem uma postura totalmente diferente daquela que a pessoa lhe trata. Se você sente que não consegue perdoar, ore a Deus para mudar seu coração, para que você possa perdoar. O perdão não é fácil, mas ele liberta. Ele é libertador. Ele é libertador. Terceiro passo: entregue para Jesus. Entregue para Jesus. Quando surgirem os sentimentos negativos, entregue-os para Jesus. 1 Pedro 5,7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance, coloque nas mãos de Jesus. Escolha abandonar o ressentimento, entregando toda a dor a ele. Deixa a justiça com Deus e confie nele. Quando você depende de Deus, ele o ajuda a viver em amor, livre do ressentimento. Entregue a Jesus. São passos tão importantes. Reconhecer, perdoar e entregar. 3 aspectos tão importantes. Lembre-se de que o perdão não significa que nada de errado aconteceu, mas sim que você está escolhendo não ficar preso ao passado. Com a ajuda de Jesus, você pode superar o ressentimento e viver uma vida mais feliz e livre. É uma atitude, é uma decisão que eu e você, como filhos de Deus, podemos tomar. O coração ressentido é como um presídio. Se não houver perdão, não há liberdade. Então o seu coração sempre vai continuar aprisionado, enquanto a pessoa está vivendo a vida dela. Mas o prisioneiro é você. Então, o coração ressentido é como um presídio. Se não houver perdão, não há liberdade. Uma decisão que nós temos que tomar. O seu coração, ele está preso? Ou seu coração está livre, liberto pelo sangue de Jesus? É como é dito, né? Um coração ressentido transfere para a boca uma arma de alto calibre e grande poder de fogo. Uma pessoa ressentida é como uma metralhadora. Ela é capaz de disparar para todo lado.
e machuca. Uma bala, onde ela acertar, ela pode trazer sérios ferimentos e levar à morte. Levar à morte. Uma palavra maldita pode acabar com uma vida, levar uma pessoa à profunda depressão e até a tirar a sua própria vida. Isso é fruto de um coração ressentido, magoado, rancoroso, que não trata o problema de maneira séria, como Deus quer que nós tratemos. Então pense nisso. Se você é alguém que usa a sua boca como uma metralhadora para ferir as pessoas, isso é fruto de um coração profundamente ressentido. Se você é uma pessoa que constantemente está indo ao passado e buscando coisas e atirando na pessoa, o seu coração é um coração ressentido, magoado e rancoroso, que não perdoou, que não tratou do problema de maneira séria. Eu tenho dito nessa série que nós não somos capazes de esquecer. Tem coisas que nós esquecemos, mas tem coisas que ficam na nossa memória. Deus esquece, Ele não lembra mais. Mas eu posso tomar uma decisão mesmo sabendo que aquilo aconteceu, mas eu não volto mais lá naquele defunto, levando aquele defunto novamente. É uma decisão. E o coração ressentido, ele é uma metralhadora que machuca de maneira terrível, capaz de matar uma pessoa. E como perdoar e ser livre da raiva, das mágoas, do ressentimento? Eu aqui coloquei apenas alguns aspectos para que a gente possa pensar. Primeiro, ou segundo, tome iniciativa para a solução do problema. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido, cabe a iniciativa de desencadear o processo de cura pelo perdão. Leia comigo Mateus capítulo 5, verso 23, palavras de Jesus. Mateus 5, 23 e 24. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aqui, quando fala de oferta, não é o dízimo, não, ele está falando de uma entrega, né? A sua vida, o seu coração, a sua adoração a Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Então, tome a iniciativa para a solução do problema. Evite as desculpas e racionalizações. Ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. E nós muitas vezes queremos racionalizar, minimizar, né? Meu querido, sabemos que ninguém é perfeito, sabemos que todos nós somos humanos e por isso que nós erramos e por isso que constantemente precisamos rever e acertar, pedir perdão, perdoar. B. A ofensa foi tão pequena. Os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos. São as raposinhas que devastam a vinha. Mas são um pequenininho problema. Sabe aquela ilustração da gota no copo d'água? Foi uma gotinha. E aí, quando o copo está cheio, aí muita gente fala, essa é a gota final. Quem paga o pato é a gota final. Mas e as outras gotas que foram caindo, que foram enchendo o copo? Cada gota, ela tem que ser tratada e resolvida. Senão o seu copo vai transbordar. E aí você vai ser mais um que vai dizer, essa é a gota final.
eu não suporto mais, eu não aguento mais, o nosso casamento está acabado, nosso relacionamento está rompido, eu não vou mais para aquela igreja. E aí, por quê? Porque os problemas não foram tratados e não foram resolvidos, né? Então, tem que ser tratado. Letra C. Aconteceu há tanto tempo. O tempo não cura memórias amargas. Esaú e Jacó. Depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada. Pelos erros que ele cometeu, ele enganou o seu irmão. 20 anos se passaram. Ele já era casado, tinha vários filhos, e agora ele estava voltando para sua terra, para a casa do seu pai. Mas ainda a sua consciência o acusava. E eu agora vou me encontrar com meu irmão. Qual vai ser a reação do meu irmão? Porque quando ele saiu de casa, o que o seu irmão queria fazer com ele? Matá-lo. 20 anos se passaram. E agora? Será que eu encontrar com meu irmão novamente, ele vai querer me matar? Então, meus queridos, o tempo não cura a memória. Então, se você fala assim, o tempo, deixa que o tempo cura. Não cura. Ele aumenta. Aquela ferida não foi tratada. E ela vai voltar novamente. Ela vai abrir novamente. E as feridas vão, e as marcas estarão lá. Letra D. A outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. Exatamente. Mas o outro estava mais errado do que eu. Mas se você tem uma parcela, você está errado. Então, não importa se a outra pessoa estava errada. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. Letra E. A pessoa não vai entender. Vai sim. Se você for com a atitude correta e com as palavras certas. A palavra branda desvia o furor. Se você chegar lá querer chutar o pau da barraca, já querer, aí você vai estragar tudo. Já está estragado. Aí você vai piorar mais ainda. Agora, se você for com uma postura cristã, de um filho de Deus, com humildade, a situação se resolve. E se a pessoa não quiser me perdoar? Ok, faça a sua parte. O problema dela com Deus. A sua parte, você tem que estar com a sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. Letra F. Envolve dinheiro que eu não tenho. Perdão envolve, muitas vezes, restituição. O exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão. A sua riqueza era como fruto dos seus roubos. Aí ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. E o que Zaqueu fez? Eu vou devolver 4 vezes mais para as pessoas que eu roubei. E também vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Meu querido, se o seu problema tem a ver com questão financeira, devolva. Devolva a pessoa aquilo que você pegou dela. Não é seu, não é nosso. É da pessoa. Acerte a sua vida. E isso muitas vezes vai implicar o quê? Restituir da pessoa. Você quebrou algo da pessoa. E você simplesmente, me desculpa. Não. Se você trouxe algum mal, você tem que restituir. A não ser que a pessoa, ao te perdoar, fala, não, fica tranquilo, fique em paz. Ok. Mas se a pessoa ficou triste por conta daquilo, tem que restituir a pessoa. Isso muitas vezes vai envolver, vai mexer no nosso bolso também. Por isso que a palavra de Deus fala sobre a questão do dízimo. Quando eu não trago ao Senhor, estou roubando aquilo que pertence ao Senhor. Letra G. A pessoa envolvida já mudou. Já está morando longe, em outro país. Você tem meios, muitas vezes, de acertar. Telefonar, escrever. Caso for, fazer uma visita. Mas faça. Faça.
Vou deixar para depois. A procrastinação adoece ainda mais a relação. Vai empurrando com a barriga, né? Já gritei? Vai empurrando com a barriga. Ou jogando para debaixo do tapete. Isso não resolve o problema. Isso piora o problema. Quanto mais você demora, pior é a situação. Quanto mais você demora, menos coragem você tem de acertar a situação. Então é tão importante. É claro que talvez naquele momento da ira, talvez o momento é esfriar a cabeça, né? E depois, no momento mais propício, com calma, acertar a situação. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala em Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo estava dizendo sobre isso? Porque para o judeu, o dia termina quando o sol se põe. Para nós, né, é meia-noite, né? Mas o dia termina exatamente quando o sol se põe. E ele começa quando o sol nasce, né? Então, Paulo fala aos Efésios que o ideal é não deixar, não vá dormir sem acertar a sua situação. O ideal é acertar antes que o dia acabe. Né? E muitas vezes, como é fácil procrastinar, deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, 20 anos e a situação não foi resolvida. Por isso que você está sem alegria, sem motivação, parece que as coisas não acontecem na sua vida, porque talvez tem situações que não foram acertadas. Último, nunca mais farei isso, basta a minha disposição. Isso é meio arrependimento. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nunca mais farei isso. Talvez quantas vezes eu e você falamos isso. Não vou fazer mais isso. Você tem que confiar em mim. Isso é meio arrependimento. O arrependimento é uma mudança de postura, de comportamento, de atitude, para não fazer mais aquilo novamente, por mais difícil que seja. Mas o arrependimento é uma mudança, uma postura, tá? A mágoa destrói qualquer sentimento que poderia existir. Um coração magoado, um coração ressentido, destrói, né, qualquer sentimento bom que poderia existir. Pense nisso. Eu quero chamar o Paulo para me ajudar aqui. Eu quero falar sobre o poder do perdão. Eu quero falar sobre esse camarada aqui, o psicopata. O psicopata é uma pessoa fria, sem sentimento, capaz de fazer coisas terríveis. E esse homem, esse americano, ele foi capaz de fazer coisas terríveis, tirar a vida de muitas mulheres, de maneira brutal. Eu não vou passar o vídeo inteiro, vou passar somente um trechinho para vocês, mas depois vocês podem procurar na internet sobre a história do psicopata que chorou. Depois que ele foi preso, depois de ele ter causado muitos males, mas muitos males. E quando esse homem, de barba branca, depois de muitos anos, toma uma atitude e diz para ele que o perdoa, a reação daquele psicopata é uma história nojenta, uma história terrível que esse homem ao longo da vida viveu. Muito difícil, principalmente para as famílias envolvidas ao longo dos anos e dos séculos. Paulo vai trazer aqui, só deixa eu minimizar aqui.
quiser assistir em casa, você assiste. Mas é isso. Controlar o mouse. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Gary Ridley, ele foi condenado por 49 homicídios. Essa They have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. O Gary Ridley, ele foi condenado por 49 homicídios. Esse assassino ele fez uma região inteira americana ser a mais aterrorizante do país. Foi considerado o segundo maior serial killer da história dos Estados Unidos. E ele arrastava as mulheres para sua armadilha, as violentava e depois dava um fim trágico às moças. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a história do assassino de Green River, o serial killer que chorou ao ser perdoado. Eu sou o Marcelo Rios, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Aspas. Eu sempre quis saber como seria matar alguém. Essa frase foi dita pelo assassino de maneira fria e mostra o monstro que era aí o protagonista da história de hoje. Gary Ridley, também conhecido como assassino de Green River, ele foi condenado por 49 assassinatos, mas acredite-se que ele foi responsável por muito mais do que isso, aproximadamente 90 em um período de 20 anos. Tal quantidade de crimes o tornou o segundo assassino de série americano mais prolífico de acordo com o número de assassinatos confirmados, só perdendo esse posto em 2012 para Samuel Little, que matou aí pelo menos 53 pessoas e afirma ter matado 93. Com certeza, uma hora ou outra, a gente traz o vídeo aqui dele também para vocês. Nascido em 1949 em Salt Lake City, no estado de Utah, o Gary ele era o segundo dos 3 filhos de Mary e Thomas e foi criado perto da Estrada Pacífica de Seattle, num bairro privado perto do aeroporto de SeaTac. Desde muito novo, o Gary já não batia muito bem das ideias. Muito disso veio porque na sua infância foi extremamente turbulento. Era frequente em sua casa ele presenciar cenas de violência entre seus pais. Fora que ele tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual pela mãe, que tinha um perfil bem rígido e que tratava ele de uma maneira um tanto quanto estranha, eu diria. Ele sempre teve problemas com mulheres também, o que ele acabou levando para a vida quando foi executar os seus crimes, já que a sua prioridade era sempre assim. Então eu vou passar tudo, tá? Depois, se vocês quiserem assistir, são 10 minutos, mas mostrando um pouquinho do perfil desse cara. Psicopata, problemas familiares desde a infância, um homem que tinha vontade de ter relações. Eu vou passar mais um pedacinho. Que tinha vontade de ter relações com a própria mãe. Um cara extremamente frio, que você possa imaginar. E ele matou muita gente de maneira violenta, terrível. Eu quero adiantar um pouquinho mais do vídeo. Seus depoimentos sobre o que eles pensavam sobre o Gary. Todas essas testemunhas discursavam cheias de ódio, dizendo que ele ia morrer, no tribunal que ele ia entre coisas do tipo. É claro que dá para a gente entender o ódio que essas pessoas sentiam por ele. Nesse momento, o Gary só esboçava uma reação de frieza, de desdém, sempre menosprezando. Não chora, despreza, fria. Ou seja, de um psicopata mesmo, sem sentimento algum. Até que algo surpreendente acontece. Um senhor barbudo, parente de uma das vítimas de Gary, começa a dar o seu depoimento. E para o espanto de todos, ele diz que por mais difícil que era, Ridley estava colocando a prova de cumprir o
mandamento mais difícil de todos, que era o mandamento do perdão. Esse Senhor disse que perdoava pelo que ele tinha feito. There are people here that hate you, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Na mesma hora, o psicopata, sem sentimento algum, começa a chorar. Essa é uma cena de arrepiar. Em 5 de novembro de 2003, o serial killer se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, aos 73 anos, ele cumpre pena na penitenciária do estado de Washington. A história do assassino de Green River é tão famosa que existem vários documentários sobre o tema e um filme de 2005 chamado em português Morte em Green River. Isso para quem tiver mais afim de se aprofundar sobre o assunto. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal e dê. Ok. Esse homem fez coisas inimagináveis. Imagina se fosse com um filho nosso. Tantos males esse homem causou ao longo da sua vida, esse psicopata. E todas aquelas testemunhas familiares que deram, falaram no tribunal, falaram com ódio e o desejo daquele homem queimar no inferno, desejar todo o mal que ele merecia. Até que chega este homem cristão e ele disse: você forçou em mim um dos maiores sentimentos mais difíceis de se obedecer, que é o perdão. E ele tinha matado a filha dele de maneira brutal, cruel, como acontecia com as outras que ele matou. E ele disse: todas essas pessoas aqui te odeiam. Eu não. Eu te perdoo. E aquele homem extremamente frio, não esboçava sentimento nenhum. Essa é a característica do psicopata. Mas na hora que ele pronunciou a palavra eu te perdoo, aquele psicopata foi às lágrimas. Talvez pensando: como é possível alguém me perdoar diante de tantos males que eu cometi ao mundo? Eu sei, meu amigo, que situações que nós vivemos na nossa história, na nossa vida, tem situações difíceis. Situações que nós não temos como voltar atrás, que machucou profundamente, que tornou o seu coração ressentido, rancoroso, magoado. Mas sabe, meus queridos, a liberdade, a libertação, quando nós decidimos perdoar, é algo divino, é algo que produz em nós algo que ninguém consegue experimentar. E eu sempre penso em Deus olhando para mim, devaria, diante de tantas coisas erradas que eu fiz ao longo da vida, e muitas vezes ainda faço. E Ele olhar para mim e dizer: eu te perdoo. O meu filho Jesus pagou na cruz pelos seus pecados. Aquele homem, ele poderia simplesmente ter o mesmo sentimento como os outros. Não tinha mais como voltar ao passado e restituir a vida da sua filha, que já havia sofrido na mão desse homem, estava morto. Mas esse homem tomou a decisão de viver como um prisioneiro, porque ele não podia fazer nada, apenas ver aquele homem cumprindo a sua sentença por mais de 400 anos de vida, ou perdoar. E ele decidiu perdoar e viver. Por isso que a nossa série fala sobre perdoar e viver. Quem não perdoa sobrevive. Como está o seu coração? Existe ressentimento de coisas do passado? Eu quero te desafiar nessa noite, por mais difícil que seja, a tomar a decisão que este homem tomou.
Eu tenho certeza que nenhum de nós perdeu a vida de uma filha, de um filho, na mão de um psicopata. Talvez outras situações aconteceram na sua vida, mas você tem a decisão de tomar a mesma postura que esse homem, filho de Deus, ele tomou. Eu te perdoo. Quando nós tomamos essa decisão, nós vamos viver em paz com Deus, viver em paz com o próximo e cumprir a vida cristã de maneira efetiva, fazendo diferença neste mundo. Talvez a sua vida não vai para frente, o seu casamento não vai para frente, sua família não vai para frente, seus negócios não vão para frente, porque existe ressentimento, mágoa, pecado, orgulho no seu coração. E você pode tomar uma decisão nessa noite de colocar diante de Deus, pedir perdão a Deus e decidir: Senhor, eu perdoo essas pessoas que me machucaram. Eu não quero mais viver escravo dessas pessoas. Eu quero viver livre em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Queria que você tivesse um minuto de oração silenciosa nesse momento, quando o grupo de louvor vai vir aqui para ministrar uma última música. Mas se coloque diante de Deus. Qual seria a sua reação se fosse esse o caso seu diante daquele psicopata? Se fosse um filho, uma filha sua. De que lado você estaria? Aquelas pessoas que falaram todo tipo de impropério, daquilo que estava no coração delas, todo ódio, e elas tinham razão. Ou você estaria do outro lado, daquele homem que também foi vítima, daquele psicopata, mas que entendeu o perdão de Deus e decidiu perdoar. Talvez você nessa noite carregue em seu coração cheio de ressentimento por situações que foram acontecendo ao longo da sua caminhada, situações pequenas ou situações mais complexas. Eu não conheço o seu coração, não conheço a sua história, mas Deus conhece o seu coração, Ele conhece a sua história. E Ele quer curar o seu coração. Se você o deixar curar, Ele vai curar o seu coração. Ele vai trazer ao seu coração alegria. Ele vai trazer ao seu coração paz. E toda vez que você pensar naquelas pessoas que te fizeram tanto mal, pensa o quanto de mal também você fez a Deus pelos seus pecados cometidos. E Ele decidiu te perdoar. O perdão é uma ação divina no nosso coração. Você pode sair daqui com o seu coração ainda ressentido, magoado e rancoroso, e continuar sobrevivendo. Ou você pode sair dessa noite com o seu coração curado e tendo a oportunidade de viver a vida que Deus quer que você viva. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. E nos ajude, Senhor, a não carregar o ressentimento no nosso coração. Mas nesse momento, Deus, que cada um possa dizer em Cristo Jesus: eu perdoo o meu ofensor. Eu perdoo aquilo que me fez ter sentimentos tão ruins a respeito dele. Eu decido perdoar. Ó Deus, o perdão é tão difícil. Mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso orgulho, mas o perdão é divino, ele transforma. Eu oro, Senhor, que assim seja na vida de cada um. Ó Deus, que voltem para casa curados, restaurados pelo sangue